Boa noite, gente. Sou Daniela Aragão e hoje fecho a sessão dos entrevistados com o Miguel Rabelo, grandioso músico, filho de Cristóvão Bastos e Amélia Rabelo. Eu já entrevistei gente pra caramba, já entrevistei Olga Martins, o próprio Cristóvão Bastos, Gilson Peranzeta, Jane Duboc, Nausete, muita gente mesmo. E vocês, se quiserem conhecer o acervo, vão ao meu canal, que é Daniela Aragão. Estou enxergando pouco aqui, estou quase mesmo de óculos. Um bifocal novo, tá difícil aqui enxergar. Não, tá ok, que eu tenho que ficar de olho para quando o Miguel chegar. E eu tô assim impressionada com o talento dele, que é uma coisa fabulosa. Ele é muito jovem, não é à toa que é sobrinho também de Rafael Rabelo. É uma família de muito talento. Então, voltando ao meu canal, vou conversando aqui um pouquinho enquanto ele não chega. Tem essas pessoas todas, tem Roberto Menescal, tem Leandro Braga, Márcio Alac, tem uma turma da Pesadíssima que eu já entrevistei, e esse trabalho é feito assim na base da garra mesmo. O meu parceiro que chama Lê Ramalho, que faz todas as edições de arte. Então, ele chegou, eu vou chamá-lo, tá? Eita, essa é a pior agora. Ai, Miguel, você pode me chamar? Que tá travando aqui. Não tô conseguindo. Pronto. Convidei ele. Agora vamos ver que ele vai aparecer agora mesmo. Olá. Olá. Oi, Miguel. O meu telefone dá uma travadinha assim, ele fica, às vezes, é porque ele caiu, eu pus uma nova tela e ele custa passar. Que Não, prazer estar aqui com você, que honra. Entrevistei seu pai no começo do ano. E agora você é genial. Nossa Senhora, estava ouvindo as coisas e curtindo a beça, assim. Eu já conhecia de nome, mas não conhecia a fundo o seu trabalho ainda. Então, fiquei impressionada mesmo com o seu talento. Tem onde puxar. obrigado. Eu sempre faço uma pergunta e você é muito novo, sua memória deve estar fresquinha. Como começou a música na sua vida? Volta lá pequeno, como é que começou a música na sua vida? Bom, Você boa lembra do noite. som? Estou vendo aqui Boa o noite. João Lira aqui no. O João Liga, sou doida para entrevistar ele. Conheço ele, ele me conhece. A Pilar está aqui, vai Oi, dar um João. beijo. Bom, na música, desde sempre. Em casa, com muitos músicos na família, por parte de mãe principalmente, e por parte de pai, o meu pai, né? Na verdade, a família materna é uma família muito musical. Com minha mãe, é cantora, minha tia Luciana, estava aqui Santia nisso, Luciana. meu tio Rafael, que eu não tive essa chance de conviver muito, né? Mas conheci, né, a obra, o trabalho desde muito cedo. Ah, alguns primos, né, Julião, Ana, Beatriz, João, Luiz, músicos. E meu pai, uma referência muito presente.
E, minha... e começou com interesse na música, né? Com Aham, estádio de música, com querer ouvir, com a música sempre muito presente em casa, de ter visto rodas de aham, show em casa, ter acompanhado as pessoas em estúdio, né? Não acompanhado de tocar quando criança, claro, mas de ver estúdio, né? E já crescer tendo uma ideia de como é que esse som vira disco, né? Para algumas pessoas que não são do meio Você musical. entrava em estúdio pequeno? Desde criança você entrava em estúdio, participou de coro? Como Não, foi? não participar mesmo não, mas eu fui em algumas gravações. Então eu vi para pessoa que não é do meio musical, que não já vi esse relato assim de ver pela primeira vez o estúdio, ver um processo Aham. pela primeira vez, isso eu vivi ao longo da vida, né? O estúdio, o estudo, né? Sempre tive próximo dessa labuta musical diária, né? Das pessoas todo dia estudando o instrumento. Esse foi o contato, né, que eu tive com música crescendo. E o violão você pegou cedo, começou a tocar, e você toca bem pra caramba, é compositor, é violonista, é cantor. Então, assim, você tem um violão maravilhoso. Obrigado. O violão, ele foi o meu primeiro instrumento. Eu comecei a estudar violão na escola portátil de música, Uhum. que também é uma instituição que eu conheci, que eu conheço, que eu tive acesso também por causa da família. Com 9 anos, talvez, eu fazia aquelas aulas bem introdutórias, bem claro. E ser de uma família musical tem isso de ter o exemplo, de estudar, da profissão, de Uhum. ver como é que é, mas também tem um aspecto fundamental que é o do incentivo. Então, quando muito novo, Ah, eu tive um violão que para coisa boa. tive um violão para tocar e não me foi negado que eu tocasse o violão que existia. Que bom. A música é onipresente na sua vida, né? Por É, todos os lados, né? eu também estudei numa escola muito boa, que foi o Colégio Pedro II, que tinha aula de música, uma escola pública, Ah, então eu também tive esse contato através da educação pública de ter aula de música na que escola, maravilha. no ensino fundamental e mesmo nos primeiros anos do ensino médio. Puxa vida, que bacana. E você se inclinou para o popular ou o clássico? Ou você fez essa junção assim? Como é que foi isso? A música brasileira, eu penso assim, ela está num limiar assim. Claro, existe a música brasileira clássica, clássica mesmo, né, erudita, por assim dizer. Mas esse cancioneiro brasileiro, ele é muito Muito rico, né? uma coisa com um pé aqui, outro ali, na É, formação eu sou muito do bom. instrumentista, na, na forma de se pensar arranjo, a forma de se tocar música. Então, o primeiro contato tocando foi na escola portátil de música, que é uma escola de choro, que é um grande exemplo disso, né? Um gênero musical que Sim, é um gênero popular, sim. vem do povo, vem da população, e, e que é uma escola para se tocar qualquer outro gênero brasileiro, mas que
tem uma demanda, tem um grau de exigência grande para a pessoa poder tocar. Eu gostei, você tem 3 álbuns, né? Já tem 3 discos lançados. Você estudou com o Vicente Pascoal e eu fiquei boba com, assim, chapada com a beleza que é a sua composição junto com o Paulo César Pinheiro. Eu amo, assim, de paixão. Mas fala sobre o Meia Volta, seu disco Meia Volta, como é que aconteceu? Assim, o Meia Volta, ele é de 2017. Quando ele sai, então, eu tinha 22 anos. Eu conheci a Luísa Nossa, Lacerda na Luísa escola, Lacerda, né? na escola portátil de música. Ela fazia aula de canto popular com minha mãe lá na escola portátil. Ela também fazia. Agora eu não lembro se nessa época da escola portátil ela já frequentava a UFRJ, violão. Mas ela também estudou música fora da Aham. escola portátil. Mas eu conheci a Luísa na escola portátil de música. E não foi nesse momento que eu conheci ela na escola portátil que a gente se aproximou, foi depois. Escola, época Oi? de escola, né? Foi bem antes que vocês se conheceram, ela deu um depoimento. Mas não foi nesse momento da escola portátil de música que a gente se aproximou. A Uhum. gente foi se tornar mais próximo depois e ela foi a primeira pessoa que me chamou para tocar assim num palco, né, para público. E foi uma das primeiras pessoas para quem eu mostrei música, com essa ideia, assim, né, de mostrar uma música para a pessoa, ver se talvez ela queira cantar. Tá. Era um momento de início de caminhada profissional e que ela já tinha dado alguns passos, assim, ela já tinha se apresentado em público, ela já tinha alguma agenda, mas a gente estava mais ou menos nesse mesmo lugar, considerando que eu, um pouco atrás, nesse sentido de quais passos profissionais já foram dados. E foi uma parceria de uma amizade muito profunda que tem até hoje, que foi o primeiro disco meu, o primeiro disco dela. A gente fez um financiamento coletivo que foi bem sucedido, que a gente conseguiu levantar o orçamento que a gente precisava para fazer o Uhum. disco. E é um disco de músicas minhas cantadas por ela. Ela Você é pode violonista, mostrar uma posso? coisa pra gente? Sim, ela é Pode? violonista e ela é uma violonista muito boa. Nesse disco ela é intérprete. Uhum. Elas são de seda e de cetim, a despontar dos casulos de marfim, misturadas à cor das violetas. As borboletas enfeitam o jardim, brilham como a luz, umas pretas e azuis, outras cor de lilás, carmim. Elas desfilam ao raiar da aurora, quando a lua vai-se embora e o sol já começa a tocar seu clarim. Elas são de seda e de cetim, a despontar dos casulos de marfim, misturadas à cor das violetas.
as borboletas enfeitam o jardim, brilham como a luz, umas pretas e azuis, outras cor de lilás, carmim. Elas desfilam ao raiar da aurora, quando a lua vai-se embora e o sol já começa a tocar seu clarim. E os vagalumes vão guardar o seu clarão, que o astro-rei vai fazer seu festim. E as borboletas abrindo o cordão vão colorindo o meu coração. E os beija-flores vêm e os louva-a-Deus também, porque esse rancho é de todas as cores. E o belo arco-íris dessas asas só tem fim depois da noite pintar todo o céu de nanquim. Elas são de seda e de cetim, a despontados casulos de marfim misturadas à cor das violetas. As borboletas enfeitam o jardim, brilham como a luz, umas pretas e azuis, outras cor de lilás, carmim. Elas desfilam ao raiar da aurora, quando a lua vai-se embora e o sol já começa a tocar seu clarim. E os vagalumes vão guardar o seu clarão, que o astro-rei vai fazer seu festim. E as borboletas abrindo o cordão vão colorindo o meu coração. E os beija-flores vêm e os louva-a-Deus também, porque esse rancho é de todas as cores. E o belo arco-íris dessas asas só tem fim depois da noite pintar todo o céu de nanquim. Que lindo, meu Deus. Nossa, belíssimo, belíssimo. Esse é o Rancho das Borboletas, uma marcha rancho que está no Meia Volta. Eu ouvi hoje isso também. E o que você destaca assim, desse disco? Já tem. Se bem que você está com 26 anos, tem 4 anos, né? Não tem tanto tempo Eu assim, fiz né? 27. Ah, Agora 27. tem 5 anos do Meia Volta. Foi um trabalho muito importante para mim, um começo de carreira, esse momento de fazer o disco e entender que existe isso, né? Botar o trabalho para frente. A gente fez o financiamento coletivo e a gente conseguiu ser aprovado naquela época também em um edital do BNDES para apresentar o show, porque a gente tinha montado o show e tinha Aham. desenvolvido, né, antes de pensar em fazer disco. E mais mais uma coisa que foi muito importante também, os shows que a gente conseguiu fazer em muitos espaços públicos, Uhum. esse um muito importante, que era um edital que tinha todo ano, com um cachê muito digno para quem fazia, e que Ah, que também coisa ajudou boa. a gente a complementar, né, o orçamento do Aham. financiamento coletivo e edital público, né, de cultura, uma coisa que Uhum. nos permitiu também fazer esse trabalho.
E foi a primeira vez que você entra para gravar em estúdio ou você já, antes disso, você chegou a gravar coisas, participações? Ou Eu esse disco é a gravei. estreia mesmo, total? Não, eu cheguei a gravar coro em alguns discos e eu gravei uma música. A primeira música gravada minha foi gravada pela Alice Passos. Tá no Ah, disco sim. dela, Voz e Violões. O disco dela, eu não lembro agora de cabeça se é do mesmo ano, de 2017, e saiu antes, ou se é do ano anterior, de 2016. Mas saiu uma música nesse disco, e eu gravei também a faixa, uma música que chama Aparição. E no ano seguinte saiu Meia Volta, 2017. Mas você desculpa, eu te dei uma cortada aí, você estava falando e eu entrei de sola, assim. Você estava falando da dignidade do cachê, que isso é uma coisa muito importante, né? Ser Não, destacada do projeto cultural, né? é montar um projeto cultural, apresentar em um edital público que tenha um retorno digno, né? Cultura não se faz na marra, se faz, né? Mas não se faz com só na base da vontade, né? Um disco se grava, para gravar o disco tem que ter um- uma verba, e Uhum, o edital não era para gravar o disco, era para fazer o show. A gente fez o show e é um cachê digno que a gente usou para investir na própria carreira, que é uma coisa que músico uhum, independente, artista independente tem uma tendência grande a fazer. Conquistar uhum. alguma renda e reinvestir a própria renda na própria carreira. É, aí vamos pular para o outro, né? Que é o outro disco seu, é o Diferente, né? Sim, o segundo disco da cara, eu tô com. Eu pensei nisso agora que o disco tá aqui, né? Esse é o Ai, diferente. que Esse é o, bonito! esse é o É, meu. A gente chegou que a poder bonito! prensar. Deixa eu ver. Parece Clint um pouquinho, parece de longe, assim, parece A gente chegou a bonito. poder prensar esse trabalho, né? Que é uma coisa que a gente gosta de De disco ter, físico. né? Embora nem os aparelhos estejam existindo mais, em lugar É, nenhum. O meu disco aparelho estragou, eu não sei nem como é que eu vou ouvir meus CDs mais. a coisa de ter disco físico, tem kart, né? Então, Mostra de novo, achei muito bonito. isso é o É diferente. isso. Ah, é diferente. Gostei do título dele, eu acho que é um título assim que já vem trazendo um impacto, uma surpresa, porque o título é pensado, né? Não sei se posterior à feitura das canções ou anterior à feitura das canções, da feitura, ou seja, gravação, né? Mas ou já veio esse nome diferente, como é que foi? É Ou você diferente. sentiu que você tinha mudado algumas características suas na sua execução, enfim. O diferente tem esse significado, assim, porque é um disco de violão, piano e duas vozes, né? De dois compositores. E é uma coisa que até aconteceu, assim, mas não é uma formação muito usual, assim. Um compositor em violão e voz, outro compositor em piano e voz, e esse é a instrumentação do disco. Na história teve o disco do Jobim com o Edu Lobo, não me comparando, mas só porque teve, né, no sentido de ser dois compositores, mas foi um disco que teve instrumentação também, teve sopros, baixo, bateria. Esse a gente gravou só violão, voz, piano e voz. Então tem um pouco isso e pode ser isso, mas pode também não ser, porque é o nome de uma das músicas do repertório diferente.
Mostra um pouquinho pra gente. Mostrar um. Eu fiz um canto, não sei o que é, mas me diga quem souber, tem a luz de um pergaminho, parece oração. Cada verso dito acho que é um bendito rosário. Que canto é esse que eu fiz? Não sei. Ele tem força de lei, tem um jeito de homilia, parece um sermão. Cada frase é a chave, talvez de um grave mistério. Pode talvez ser o adágio de um vaso chinês, ou pode ser essa de canjeiro, ou de tribo ou de clã, feito um mantra de um velho xamã, ou sabe lá, ponto de um orixá. Versos astrais na jogada dos búzios, um poema de paz para a civilização, um evangelho capaz de levar um rebanho. Eu não sei mais, o meu canto é estranho demais. Soa como prece para quem conhece os seus ancestrais. Eu não sei se cabe para quem não sabe os seus sinais. É um dogma, um pregão, é um salmo, um bordão, é um padrão que ninguém cantou. É um missal sem chavão, é um cordel sem refrão, é um vitral das canções de amor. Eu fiz um canto, não sei o que é, mas me diga quem souber, pode ser novo caminho, quiçá novo som. Que mensagem traz a charada atrás do meu canto? Não sei finalmente se é de gente ou de santo. Nossa, você é da linhagem desses grandes aí, me remete a Ginga, Edu Lobo, Dori, né? Eu estava até. Tinha uma frase do aqui, do MPB 4 que eu coloquei aqui. As melodias de Miguel são qualquer coisa próxima da genialidade. É o que eu sinto também ao ouvir você. Uma maturidade musical que você tem é imensa, assim, para pouca idade. Sim, E obrigado. fazer o diferente você fez também por coletivo? Foi Não, esse disco, o diferente, bom, é um disco que eu gravei com o Breno Ruiz, que é um compositor, cantor, pianista de São Paulo. Essa música que eu cantei chama Charada, que é uma parceria nossa, né, um choro que eu fiz uma parte, ele fez outra parte, e a letra do Paulo César Pinheiro. E a gente se reuniu, encontrou, assim, o Breno, ele sempre foi alguma referência, num sentido, eu sabia quem era o Breno Ruiz, de ouvir aqui do Paulo César Pinheiro mostrar a música em, em fita, cassete, às vezes em CD.
as músicas dele com um parceiro dele de São Paulo. Tem uma coisa, acho que todo mundo que ouviu o Breno, acho que tem esse primeiro momento, assim, nossa, mas o que é isso, né? A voz, o timbre, né? Coisa muito especial. E uma música muito especial também. E eu conheci o Breno numa ocasião, na verdade já tinha conhecido, mas eu era muito novo. Eu fui conhecer de novo, né? Conhecer, ter contato, aproximar adulto já num show que teve no Bar Semente, quando tinha o Bar Semente, que foi um show da Luísa Lacerda com a Alice Passos, com a Ilessi e com a Mariana Baltar, que elas fizeram uma série de shows no Semente, convidando pessoas assim da cena musical mais nova, entre aspas. E o Breno participou em um desses dias, eu também participei. E depois a gente conversou e tal. Tinha essa ideia de encontrar, de fazer música, tocar. Quando passou um tempo, a gente tinha montado um show, a gente chegou a fazer um trio com a Alice e montou o nosso também, Dudu. Outro encontro fantástico, assim, uma coisa de muito aprendizado para mim ter esse contato com o Breno e de uma amizade para a vida. Encontrar pessoas que fazem também a música que você faz é muito especial. Muito E especial. mais uma vez, mais uma ocasião que a gente montou esse show, a gente apresentou em alguns lugares e também conseguiu uma entrada no BNDES. A gente fez, Ah, apresentou o nosso show em, agora eu não lembro o ano. E foi mais uma ocasião de reinvestir o dinheiro, né? Trazer o dinheiro do show, que coincidentemente foi do mesmo lugar, mas trazer o dinheiro do show e fazer um disco. E é uma formação que simples para estúdio, não simples assim, também a coisa minimalista pode ser um pouco complexa de captar bem, mas que a gente conseguiu resolver rápido em estúdio e conseguiu prensar. vocês gravaram rapidinho, né? Tava tudo pronto já, né? Porque e a gente gravou meio que ao vivo, assim. Depois teve algumas coisas, claro, que volta e conserta, mas Ah, de maneira geral. bacana. E como é que é, assim, você cita, né? Impossível não lembrar do seu tio, do Rafael Rabelo, violonista que ele era. É, assim, você tem influência dele ou é uma relação de apreciação, mas que não chega a esse ponto, assim? Como é que é ele? Você tem vontade de fazer alguma coisa sobre a obra dele? E você é grande violonista. É, qualquer pessoa que toque violão no Brasil foi influenciada por ele. É. Qualquer pessoa que tenha vindo depois, claro. Mas é um. E é um compositor que eu ouvi muito, que eu tinha falado antes que eu não tive essa chance de ter esse convívio com ele. Uhum. Eu ouvi Não, muito, claro. eu ouvi muito os discos dele e também as canções que as músicas feitas para serem cantadas, que estão registradas num disco dele com minha mãe, que é o Todas as Canções. E um trabalho que eu cresci ouvindo muito, sem dúvida, dos músicos que eu mais admiro. E
e que eu mais ouvi. É, aí depois vem um disco que é o Na Caravana de Fazer Canções, que é esse trabalho deslumbrante com o Paulo César Pinheiro. Eu fiquei vendo hoje o vídeo, vi duas vezes, que tem um vídeo dele falando de, de você, quando ele começou a pegar esses jovens e fazer parceria, né? Acho que 17 anos, se eu não me engano. Eu acho que como é que ele se encontra, assim, né? Com um letrista dessa magnitude, assim, né? Que é o Paulo César Pinheiro. É, não, ele é meu padrinho de batismo. E, e ele é casado com minha tia Luciana, então é meu tio. E é Seu tio. um convívio muito próximo, familiar. Uhum. E sempre teve por perto, né? De fato, é um convívio muito próximo. E quando eu mostrei uma música uma vez, foi um samba que eu estava fazendo e ele logo depois apresentou uma ideia de uma letra. Então sem dúvida, um dos grandes incentivadores desse trabalho, porque também poderia ser que eu mostrasse uma música e ele não gostasse, ele não faria letra. E é uma coisa que faz você também levar o próprio trabalho a sério. O Meia Volta é um disco com 12 músicas dessa parceria e o Diferente é um disco inteiro dessa parceria. Uhum. Minha parceria com o Paulo César Pinheiro e também a parceria do Breno, do Breno Ruiz com o Paulo César Pinheiro. E duas músicas minhas com o Breno, com letra do Paulo César Pinheiro, mas todas as letras do disco são Paulo César Pinheiro. Esse disco, Na Caravana de Fazer Canções, eu gravei no final de 2020. Foi uma coisa também, durante a pandemia, eu me preparar muito para estúdio, porque era uma coisa que trazia alguma energia vital, né? Orientava o dia, pegar, Digital, para o Brasil profundo, Brasil profundo. de pegar, estudar metrônomo, pegar o repertório, passar cada detalhe de cada música. Eu, bom, foi um período que a gente cumpriu inteiro um isolamento muito rigoroso. E eu até falo isso, que esse ano de 2020, de quando começou a pandemia em diante, eu saí de casa 3 vezes. Duas foram para votar, eu não tinha jeito. E uma foi para ir para estúdio, que esse disco eu consegui gravar em um dia de estúdio. Um disco de voz e violão, estava tudo pronto, muito pronto, eu consegui ir e fazer, resolver. Na pandemia, você ficou totalmente em casa mesmo. Só Totalmente. estudando, trabalhando. Não botei o pé do lado de fora de casa, não. É. Toca uma pra gente. Toca uma. Pessoal aí estão comentando, mas. Quando vi seu olhar se espelhar no meu, algo se acendeu, foi paixão que meu coração quis revelar, mas a luz desse meu olhar foi
breve olhar sem alcance. Fui atrás, quis achar, mas dos olhos meus você se perdeu e a visão foi deixando então você no ar. Mas da cor desse seu olhar só ficou o olhar de relance. Mas deixou esse estranho amor que morreu lá atrás, que não volta mais. Vivo de lembrar desse seu olhar. Não vou ter, por mais que avance mais, outra chance. Não sei bem o que foi, nem se foi banal, nem se foi real. Fica em vão a recordação a me assombrar, pois não foi dentro desse olhar nem paixão de bar, nem romance. Nossa, que coisa bonita, meu Deus. Que maravilha. Maravilha. E como é que é o teu processo de composição em parceria, assim, né? Você trabalha muito em parceria, você, quando ou fazem juntos, ou recebe a letra, no caso do Paulo César Pinheiro, ele te dá a letra, você põe música, ou dá música para ele. Tem os dois. Tem os dois. A gente faz das duas formas. Em geral, exatamente esse processo. Fazer a música, tá com a música pronta, entregar para o parceiro letrar. Ou o contrário, receber uma letra inteira pronta para musicar. Já aconteceu de receber a letra, musicar, e aí depois ter uma mudança na letra, às vezes acrescentar mais alguma coisa. E já aconteceu também de, ao contrário, entregar uma melodia, letrar e aí depois mexer em alguma coisa. Mas tem uma ideia de ter uma música pronta e entrega para o parceiro letrar. Ou o contrário, ter uma letra que está pronta e recebe para musicar. Estamos quase chegando no finalzinho, mas eu te perguntar uma coisa. E agora você virou, você é monitor na própria escola portátil, né? Eu sou monitor de violão das aulas de canto, que Ah, é uma bacana. escola muito grande, que é a aula da minha mãe, a Amélia Rabelo, Aham, de canto, que são aulas práticas, que tem um violonista que acompanha. aham. Já foi o Lucas Porto, já foi o Glauber Seixas, já foi o João Camareiro, mais recentemente. E agora eu tô... Nossa, só fera, só fera. E é bom trabalhar com a mãe, né? A mãe que tem esse afeto, essa musicalidade, esse talento também, né? Eu acho que é muito, muito rico essa troca, né? Ah, sim, é Muito rico. uma felicidade também de ter
nos meus pais esse afeto, esse lugar de aprendizado muito grande, musical e na vida, claro, mas também a coisa profissional. E você já chegou no o piano, você não foi tocado pelo piano, como Não, pai pianista? não, eu tive um teclado e tinha momentos que eu pensei muito nisso, mas eu não sei, eu tinha um, eu fiquei no violão. Não, é maravilhoso, mas eu pergunto assim pelo Cristóvão, né? Pelo pianista que ele é, assim. Aí eu vou te fazer uma perguntinha assim, pra gente fechar, que é o que que é a música para sua vida? Você pode responder o que você quiser, uma citação, tocando alguma coisa, cantando. Isso é a pergunta que eu faço para todos eles, todos os entrevistados. Bom, a música, ela é o recorte a que a gente pertence dentro da classe trabalhadora. Somos trabalhadores da classe artística. Aqui estamos, essa é a nossa bandeira de luta, a gente defende a cultura como identidade para o país, como trabalho, como, enfim. E a música é a área em que a gente atua e é aquilo que nos move. Para mim uma, é uma paixão de muito tempo e não vou dizer que a gente tem essa sorte de ser apaixonado pelo que trabalha, porque gosto muito do trabalho, mas não quer necessariamente dizer que as pessoas tenham que gostar de trabalhar tanto quanto elas trabalham. Mas é a nossa bandeira. Esse, isso aqui, né? Isso aqui, afinal de Aham, contas, é a verdadeira bandeira do Brasil. É isso aqui. certeza. É isso então. Olha, Miguel, muito, muito obrigada. Uma honra. Vou avisar o pessoal que isso fica registrado no meu canal, Daniela Aragão, e agradecer a sua mãe, que fez um depoimento lindo, ao Cristóvão, e a Luísa Lacerda, e ao meu parceiro Leandro Ramalho, que faz toda a arte aí, e ajuda na divulgação, e beleza melhor as coisas para mim. Desejo muito, muito sucesso, muita luz, tudo de bom para você, viu? Obrigado. Vou deixar então. Um abraço, viu, querido? Tchau.